Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das decisões mais críticas que as empresas enfrentam na era da inteligência artificial. A questão não é mais se vamos usar IA, mas sim como vamos fazer isso. E essa escolha entre comprar uma solução pronta, construir do zero ou adaptar um modelo existente, bom, essa é uma jogada estratégica que pode de fato definir o futuro de um negócio. Então, a partir do momento que um problema de negócio é identificado e a IA surge como uma possível solução, essa pergunta vira o centro de tudo. É uma verdadeira encruzilhada que exige uma estratégia muito clara, porque o caminho que for escolhido vai ter consequências lá na frente, no longo prazo. E aqui está o ponto-chave. Isso não é uma decisão puramente técnica de TI, é uma decisão de negócio. Uma daquelas que pode ou alavancar a inovação e colocar a empresa na frente, ou pode acabar se tornando um projeto caríssimo com resultado quase zero. Acertar nessa escolha é fundamental. Basicamente, existem três grandes caminhos a serem considerados. O primeiro é comprar uma solução que já está pronta. O segundo é construir algo do zero sob medida. E o terceiro é adaptar um modelo que já existe. Vamos explorar cada um deles para entender as nuances e, no final, saber como fazer a melhor escolha. Vamos começar pelo caminho que para muitos parece o mais direto: comprar. Essa é, sem dúvida nenhuma, a rota mais rápida para ter uma IA rodando na operação. O que significa comprar na prática? Significa adquirir um produto de prateleira de um fornecedor que já tem IA embarcada. Pensa em softwares como serviço, os famosos SaaS, ou em APIs prontas para uso. Um exemplo clássico seria um sistema de CRM que já vem com análise preditiva, ou o chatbot para e-commerce que se implementa em pouquíssimo tempo. Aqui a troca é bem clara. De um lado, as vantagens são ótimas. A velocidade de implementação é altíssima. O custo inicial é baixo e não precisa ter uma equipe interna de especialistas em IA. É uma abordagem bem ágil. Só que, do outro lado, as desvantagens pesam. A customização é limitada, existe uma dependência do fornecedor e o ponto mais crítico, o diferencial competitivo é baixo, já que qualquer concorrente pode ir lá e comprar a mesmíssima solução. Então, quando que essa é a jogada certa? Comprar IA é perfeito para resolver problemas que são padronizados comuns a várias empresas. Sabe, um chatbot básico de atendimento também é excelente para rodar provas de conceito, testar uma hipótese com baixo investimento. E claro, quando o tempo e o dinheiro são curtos, ou quando a função da IA é de suporte, não é o coração estratégico do negócio. Agora, vamos para o outro extremo do espectro, o caminho de construir. Essa é a abordagem de criar uma solução de IA totalmente nova, proprietária, dentro de casa. E construir, olha, significa assumir o controle total de cada etapa. Desde a coleta de dados, o treinamento dos algoritmos, o desenvolvimento da infraestrutura, até a implantação e a manutenção contínua. Isso exige a montagem de uma equipe de elite e o objetivo de criar algo que ninguém mais no mercado tem. A natureza desse caminho é de altíssimo risco e altíssima recompensa. As vantagens são enormes. Máximo diferencial competitivo, personalização total e a propriedade intelectual é toda da empresa. Mas as desvantagens são igualmente extremas. É caríssimo, o risco de um projeto falhar é bem alto e exige talentos de ponta, que são raros e disputados à tapa no mercado. E não dá para subestimar o fator tempo. Desenvolver uma IA do zero não é um projeto de algumas semanas. Nós estamos falando de um compromisso de meses ou, mais comumente, de anos. É um investimento de longo prazo que consome recursos de forma muito intensa. Esse caminho é para poucos, para cenários bem específicos. É ideal quando a IA é o próprio negócio. Um ótimo exemplo é o sistema de recomendação da Netflix, o Cinematch. Eles construíram aquilo do zero, e isso virou uma barreira competitiva gigantesca que foi essencial para o sucesso deles. É escolha para quem tem recursos de sobra e busca um diferencial que seja praticamente impossível de copiar. Muito bem, vimos o caminho rápido e o caminho poderoso. Agora, vamos explorar o terceiro, que age como uma ponte inteligente entre os dois, o caminho de adaptar. A ideia de adaptar é bem interessante. Basicamente, se pega um modelo de IA que já foi treinado com uma quantidade massiva de dados, pensa nos modelos do Google, da OpenAI, e se faz um ajuste fino, um fine-tuning usando os dados específicos da empresa. É como pegar um gênio e especializá-lo em um assunto muito particular. O processo é até que bem elegante. Primeiro, se parte desse modelo pré-treinado que já é uma base super sólida. Depois, injetamos nele os dados do negócio, como o histórico de conversas do atendimento ou todo o arquivo de notícias de um portal. E o resultado?
uma solução de IA personalizada, que fala a língua da empresa, que entende o jargão e as nuances, sem ter precisado aprender tudo do absoluto zero. Adaptar oferece um equilíbrio fantástico. É um meio termo entre custo e personalização. É bem mais rápido que construir e o risco de dar errado é muito menor. Claro, tem desvantagens. Ainda exige conhecimento técnico, o resultado final depende da qualidade do modelo base e é fundamental ter dados de boa qualidade para fazer esse ajuste fino. E quando adaptar é a melhor jogada? É ideal quando uma solução de prateleira não é específico o suficiente, mas construir do zero é inviável. Um exemplo prático: uma empresa de mídia que quer gerar resumos de notícias. Ela pode adaptar um modelo de linguagem para que os resumos saiam com o tom de voz da marca, usando o próprio acervo de reportagens como material de treino. Certo. Agora que os 3 caminhos estão claros, vem a pergunta de $1 milhão. Como escolher o certo? Bom, a decisão toda gira em torno de uma única pergunta, que é fundamental. E a pergunta é essa: a solução que estamos buscando vai gerar uma vantagem competitiva e estratégica? Ou seja, algo que realmente diferencia o negócio, que dá uma vantagem única e sustentável sobre a concorrência. Algo que de fato muda o jogo. A lógica aqui é direta e muito poderosa. Se a resposta for não, se a IA vai só resolver um problema comum de suporte, a primeira opção deve ser sempre comprar. É um desperdício de recursos preciosos tentar customizar algo que não vai diferenciar o negócio. Agora, se a resposta for sim, aí a conversa muda. É preciso considerar seriamente adaptar ou, em casos bem mais raros, construir. Essa matriz é uma ótima ferramenta para a gente visualizar tudo isso. Fica claro como os 3 caminhos se saem em cada critério. Comprar, baixo custo, baixo risco, mas também baixo diferencial. Construir, altíssimo diferencial, mas o custo e o risco vão lá para cima junto. E adaptar, se posiciona ali naquele meio termo estratégico e inteligente. E para a gente fechar o raciocínio, um ponto crucial: implementar IA não é um projeto com começo, meio e fim. É uma jornada contínua. É um ativo que está vivo, que precisa de otimização, de monitoramento e, mais importante, de uma estratégia que seja flexível para evoluir. Essa citação resume perfeitamente a mentalidade que se deve ter. O sucesso da jornada com IA não está só na escolha feita hoje, mas na agilidade para reavaliar e adaptar a estratégia conforme a tecnologia e o mercado mudam. Uma solução que foi comprada hoje talvez precise ser adaptada amanhã. E assim, a gente termina com uma reflexão. Com esse mapa em mãos, a questão que fica no ar é: qual o primeiro caminho que um negócio ou um projeto deveria tomar? A jornada da IA é longa, e saber escolher o próximo passo com sabedoria é o que vai definir os líderes do futuro.